Aleluia. Então esse texto aqui, eu particularmente gosto bastante dele, 2 Reis, capítulo de número 4, e já preguei várias vezes, mas é algo que me chama muito a atenção, e hoje eu mais uma vez volto aqui, principalmente falando de família, né? Esse é um texto assim que tem tanto a nos ensinar. É interessante como isso aqui às vezes é o retrato de como estão muitas famílias, muitos lares, e como Deus, de uma maneira sobrenatural, Ele veio para intervir e para mudar completamente, né, aquela situação. E eu creio que a mesma coisa Deus pode fazer na minha e na sua vida. Só que para o milagre acontecer, há aquilo que a gente pode chamar assim um caminho, amém? Há coisas que Deus faz e que Deus precisa da nossa interação com Ele, para que Deus venha operar os milagres e as maravilhas dele. E nesse texto aqui a gente consegue extrair então vários ensinamentos. Eu quero ler, apesar que eu acredito que a grande maioria conheça a história, mas eu quero ler com vocês, e a gente vai ler do versículo 1 ao 7, para a gente entender a história toda, mas hoje a gente vai se ater apenas ao versículo 1 e 2, tá? Então vamos primeiro para a leitura. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos, tá? É isso que é o caso aqui. 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Então, como eu dizia, essa história fala de uma operação sobrenatural de Deus, de um milagre que Deus faz para livrar então os 2 filhos dessa viúva, né, da escravidão. Como eu disse, eu quero me ater hoje ao versículo 1 e 2, então podemos voltar para lá, para a gente ler novamente até e com mais atenção aqui nesses 2 versículos. Bom, o versículo 1 diz, né? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Bom, algumas coisas que pela leitura a gente pode extrair de informação, né? O marido era dos filhos dos profetas, como a Bíblia aqui chama, né? Era como se fosse uma escola de profetas que Eliseu havia formado. Então era um dos aprendizes ali, vamos dizer assim, de Eliseu, aprendiz de profeta. A Bíblia diz que ele temia a Deus, né? Então não era alguém que não tinha um compromisso com Deus, não, alguém que tinha um compromisso, que temia o Senhor, que tinha um chamado até de Deus
na sua vida. A Bíblia não diz as circunstâncias da morte dele, do porquê, alguém que evidentemente tinha um chamado, alguém que Deus tinha um plano para a vida dele, por que morre prematuramente? Porque pelo texto me parece que a morte foi prematura, até porque quando eu leio esse texto, por mais que a Bíblia não fale a idade aqui dos meninos, mas eu penso em 2 garotos, 2 adolescentes, não sei como é que você interpreta como leu, mas eu lendo aqui me parece que é isso, até porque não seriam muito novos, porque senão o credor não ia querer levar como escravo. Escravo é para mão de obra, então tem que ter ali uma certa idade para dar lucro, não é verdade? Para ser mão de obra, senão ia dar mais dor de cabeça do que outra coisa. Então eles não são tão novinhos assim, mas com certeza não haviam chegado na fase adulta. Então imagina ali 2 adolescentes por ali, 2 jovenzinhos, e há uma dívida ali, porque a Bíblia diz que veio um credor, então havia uma dívida. Como não tinha bens para pagar, ele diz: olha, eu vou levar os filhos como escravo, que naquela época, na cultura ali, era algo perfeitamente possível, Vamos lembrar que a própria Bíblia, no Antigo Testamento, diz que se alguém não tivesse bens para quitar a dívida, ela então se venderia como escrava, ela passaria a ser escravo do credor da dívida. Agora ele morreu, então a dívida passava para a sua descendência, o que leva que o credor a estar querendo levar os 2 filhos. Bom, eu penso que a primeira coisa que a gente poderia destacar aqui, num aspecto natural, é que a gente precisa tomar muito cuidado com as dívidas, porque muitas vezes nós fazemos planos. Eu acredito que esse homem tenha feito planos. Olha, eu vou pegar um dinheiro emprestado, aí eu vou, sei lá, uma suposição, comprar aqui, eu tenho terra, vou comprar semente, vou plantar aqui o meu campo, na colheita eu pago ali o meu empréstimo, ainda tem um lucro. Só que ele não contava que o que ia acontecer? Que ele ia morrer, e ninguém faz planos para a sua morte, pelo menos não em sã consciência. Então ele não contava com aquilo, ou pelo menos não contava que iria tão cedo, e veio. E aí ele deixa a família nessa situação. Bom, um alerta no sentido, penso, natural para nós, e que nós precisamos ter atenção. Mas o que eu quero hoje chamar a atenção sua aqui, é, como eu gosto de dizer, olhar para isso com um olhar assim um pouquinho mais espiritual. E a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que nós precisamos ter cuidado para que as nossas dívidas não venham levar os nossos filhos à escravidão. Amém? E quando eu estou falando isso, eu estou falando num sentido espiritual. Nós temos que tomar um cuidado para que as nossas dívidas, isso já vai ficar mais claro daqui a pouco, não levem, e aí dívidas eu posso entender até como erros, como pecados, assim por diante, não venha levar os meus filhos à escravidão. Pastor, mas a Bíblia não diz que os pais comeram uvas verdes, a boca dos filhos ficaram embotados, e Deus diz que não era mais para falar esse ditado? Sim, num sentido que os filhos não arcariam com maldições da vida dos pais. É nesse sentido que o texto fala. Mas eu penso que é evidente, que quando os pais, eles dão a liberdade para o diabo agir em suas vidas, que isso vai trazer um reflexo na vida dos filhos. Eu não estou falando de uma maldição hereditária, alguma coisa assim, até porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, diz a Bíblia que nós somos resgatados da maldição. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Amém? Não é isso que eu estou falando. Mas que sim, por uma falta de exemplo, por uma influência errada, muitas vezes vai trazer consequência na vida dos filhos. A Bíblia, por exemplo, fala de um pai que leva o seu filho até Jesus. Jesus não está no monte, mas 9 dos seus discípulos estão ali. Então o pai leva até os discípulos não conseguem expulsar o demônio, Jesus está descendo, você conhece a história.
né? O que está acontecendo? Eu trouxe meu filho aos teus discípulos, eles não puderam expulsar esse demônio. E aí Jesus, então, não, traz ele aqui. Quando estão trazendo o menino, o demônio viu ele, manifesta ali como costumava fazer, cai no chão se debatendo, espumando, né? Então, como se fosse ali uma crise epilética. Alguém que já viu alguém ter uma crise epilética, pela descrição, é algo ali muito parecido. E Jesus não sai correndo socorrer o menino. O menino está lá se debatendo e Jesus começa a falar com o pai: mas vem cá, quanto tempo que lhe acontece isso? Desde a infância, né? A gente ouve muito essa frase: pastor, sempre foi assim, não é assim? É o que o pai está dizendo: não, desde a infância, sempre foi desse jeito, e joga ele no fogo, joga ele na água, faz isso, faz aquilo. Olha, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus mostra para aquele pai que a responsabilidade não era dos discípulos, a responsabilidade também não era de Jesus, mas a responsabilidade era do pai de crer. Jesus diz assim: mas vem cá, você quer que eu faça um milagre? Não, você crê? Você está dizendo que se eu posso fazer, mas tudo é possível ao que crê, né? Eu posso fazer, mas será que você pode crer? E a Bíblia diz que diante daquilo, então o pai cai em si e em lágrimas ele pede a Jesus: Jesus, ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, o pai reconhece que se a incredulidade dele não é o fator decisivo para a situação do filho, pelo menos que a incredulidade dele está contribuindo para que o filho não fosse liberto. Você está entendendo? E isso fica muito claro no texto. Quando aquele pai reconhece a sua incredulidade, pede ajuda a Jesus para vencer a sua incredulidade, é a hora que Jesus então vai lá e liberta o filho. E Jesus não faz isso antes do pai reconhecer ali que a sua incredulidade estava afetando a vida do seu filho. Então nós precisamos tomar um cuidado para que as nossas dívidas, e repito, daqui a pouco você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso, não venham a escravizar os nossos filhos, não venham dar permissão ao credor de escravizar os nossos filhos. A Bíblia fala daquela mulher cirofenícia, que diz para Jesus: eu não tenho direito porque eu não sou filho, mas se eu sou cachorrinho, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem. Aí Jesus diz para aquela mulher: por esta palavra, vai, que a tua filha está liberta. Olha o que Jesus não faz uma oração, Jesus não libera uma palavra, como em muitas outras vezes ele havia feito. Nesse caso específico, Jesus diz assim: por causa disso aí que você acabou de falar, por causa dessa palavra que acabou de sair da tua boca, pode ir lá que a tua filha está liberta. E a mulher foi, e a Bíblia diz que a filha estava liberta. Então olha só, as nossas palavras podem trazer libertação aos nossos filhos. Amém? Agora, o oposto também é verdade. As nossas palavras podem trazer destruição e cativeiro para os nossos filhos, escravidão, né? Porque a Bíblia nos ensina que há poder, então, nas nossas palavras. E quem nunca viu, né, uma mãe olhar para o filho e dizer: mas você é uma peste, piá, não é assim? Mas você para um demônio, mas que inferno essa casa! Não, mas você nunca vai dar em nada. E assim vai. Olha só, se pela palavra que aquela mulher falou a respeito da filha, Jesus diz: pode que a tua filha está liberta. Amém? Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com relação às nossas palavras, então. Repito mais uma vez, nós precisamos tomar cuidado para que as nossas dívidas não venham a escravizar então os nossos filhos. Mas pensa comigo, o que vem a ser uma dívida? Né? O que vem a ser isso? E aí eu ainda estou falando, né, olhando para isso de uma maneira espiritual, sabendo ali que
credor ali representa justamente o diabo, que quer escravizar a nossa família. E aí eu te pergunto, tem muito filho escravizado? Tem ou não? Nas drogas, no álcool, na prostituição, na criminalidade e tantos outros caminhos errados. Mas, repetindo a pergunta, o que é uma dica? Olha só, vamos supor que eu chegue para você e eu fale assim: ô irmão, ô irmã, me presta vintão aí, pai, esqueci minha carteira hoje, quarta-feira eu te pago, quarta-feira que vem. Aí você diz: vai pagar mesmo? Não, filho, fica tranquilo, quarta-feira eu te pago. Aí você vai me dar vintão, né? Ou melhor, não vamos nem falar de dinheiro. Vamos supor que eu chego para você e digo assim: ô irmão, você não me empresta a tua Bíblia, não? Minha Bíblia? Rapaz, sabe que eu esqueci a Bíblia hoje, preciso fazer o culto da noite e eu estou sem Bíblia. Você não me empresta a Bíblia? Ah, empresto, toma aqui. Aí eu pego a tua Bíblia. Bom, quando eu peguei algo que lhe pertence, você me deu algo, né, ou me emprestou algo, então eu estou em dívida com você. Amém? Você se torna credor. Por quê? Porque eu tenho algo que é teu. Aquilo não é meu, aquilo é teu. Por isso que eu tenho uma dívida com você. E por que eu estou chamando atenção para isso? A Bíblia diz, bom, esse texto eu gostaria até de ler com vocês, está aqui em João. Deixa marcado em 2 Reis que a gente volta para ele daqui a pouco. João, capítulo de número 14, versículo 30. Isso aqui é Jesus falando com os discípulos. Olha o que Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, Satanás, o diabo. E olha o que Jesus diz. Vamos lá, ler todo mundo junto, o que diz aí? E nada tem em mim. E aí eu te pergunto, será que eu e você podemos falar a mesma coisa? Diz, ó, o diabo está ali, está bravo, está furioso, mas ele não tem nada em mim. Vou trocar aqui, né? Colocar em outras palavras, falar a mesma coisa em outras palavras. Não há nada dele em mim. Não é isso que Jesus está dizendo? Ele nada tem em mim. Não tem nada que é dele na minha vida. Logo, eu não tenho, me perdoe a expressão, mas talvez para você entender melhor, eu não tenho rabo preso com ele. Eu não tenho dívida com ele. Ele não pode me cobrar em nada, porque não tem nada dele na minha vida. Mas, se na minha ou na sua vida há algo que é do diabo, então eu tenho uma dívida. Você consegue entender? Se na minha vida, por exemplo, eu tenho uma mágoa é de Deus, gente? Pelo amor de Deus, responde aí. Uma mágoa é de Deus? Não. Mágoa é de quem? É do diabo. Só que está em mim, está lá no meu coração. Então eu não vou poder dizer ele nada tem em mim. Então eu tenho uma dívida com ele. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Aí a minha vida está cheia de mentira. Ou às vezes não precisa nem estar cheia. Mas tem uma meia dúzia de mentira na minha vida. Tem algumas histórias meio mal contadas, meio esquisitas. Você está entendendo? E tem mentiras na minha vida. Então logo eu tenho o quê? Uma dívida. Se eu tenho algo que é teu, eu não tenho uma dívida com você? Então, meu irmão, se eu tenho na minha vida algo que não pertence a mim, mas que é do diabo,
Então eu tenho uma dívida com ele. E aí, se eu tenho uma dívida com ele, o credor pode vir. Você perceba que quando essa mulher vai falar com Eliseu, o Eliseu não diz assim: não, que é isso, que absurdo, quem ele está pensando que é para fazer isso? Não, sabe por quê? Porque o credor tem direito de cobrar a dívida. Não tem? Tem. Ele não diz: não, ele não vai levar os teus filhos porque ele não tem. Não, existe uma dívida. Essa dívida não foi quitada, segundo a lei deles da época, ele poderia cobrar dessa forma. Então, o credor não está errado. Está errado quem fez a dívida. Então, agora, você consegue entender o que eu quero dizer com essa frase. Cuidado, amém, igreja? Para que nós precisamos ter cuidado para que as nossas dívidas não venham trazer escravidão para os nossos filhos, para a nossa família. Pastor, e como eu faço para que isso não aconteça? Eu não tenho que ter dívida. Se o pai não tivesse feito aquela dívida, o credor estaria lá primeiro, nem existiria credor, porque só há credor quando há dívida. Amém? Primeiro que o credor não existiria, mas vamos chamar esse camarada de agiota, para ficar mais fácil. O agiota ia bater na porta e cobrar alguma coisa? Não tinha dívida. Então como é que eu tomo cuidado para que isso não aconteça? Eu tenho que olhar para a minha vida, você tem que olhar para a sua e dizer: pera lá, tem alguma coisa do diabo na minha vida? Ah, pastor, pior que tem isso aqui. Então eu preciso ir lá e dizer: diabo, toma aqui que isso aqui é teu. Isso não é meu. Pode levar embora isso aqui, porque eu não quero nada que é teu na minha vida. Eu não quero ter nada teu. Eu quero poder falar como Jesus. Ele nada tem em mim. Amém? Em nome de Jesus. Segunda coisa, aí vamos voltar lá para onde nós estávamos, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 2 agora. Aí diz assim: e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? O que eu vou fazer contigo? Ou o que eu vou fazer para lhe ajudar? Eu acredito que essa pergunta de Eliseu, você já pensou alto? Sabe quando você resmunga alguma coisa, alguém diz assim: o que foi? Aí você diz: não, nada, eu estou pensando aqui alto. Você está falando mais consigo mesmo do que com outra pessoa. Eu acho que a pergunta do Eliseu é exatamente isso. Ele para e pensa: puxa, porque vamos parar para pensar, a situação é complicada. Sim ou não? Como eu dizia, não adianta ele dizer assim: não, que absurdo. Não, a dívida existe, tem que ser paga. Agora mas não tem dinheiro para pagar. E agora? A situação é complicada, envolve vidas, né? Então ele para e ele diz: e agora? O que eu vou fazer com essa mulher? Como eu posso ajudar ela? Como resolver essa situação? E eu fico imaginando que justamente quando ele faz esse questionamento a si mesmo, né, por mais que pareça que a pergunta é direcionada a ela, mas sabe, aquela pergunta retórica onde a pessoa mesmo está pensando: o que te hei eu de fazer? O que eu faço nessa situação? Eu penso que é nessa hora que vem o Espírito de Deus e dá a ele então a direção do que fazer, e dá a ele todo um plano. E nós acabamos de ler a respeito desse plano, amém? De como solucionar aquela questão. Só que é muito interessante que a primeira coisa que Deus fala, a primeira coisa então, o primeiro passo, vamos dizer assim, para solucionar aquela situação é a seguinte: ele diz assim: declara-me que é que tens em casa. Amém? Ele diz: o que eu vou fazer? E vem o Espírito Santo e dá luz para ele, dá direção. Ele diz: já sei o que eu tenho que fazer. E a pergunta é: vem cá, diga-me o que é que você tem em casa, declara-me o que é que você tem em casa.
Nós precisamos entender que o milagre que Deus quer e fará nas nossas casas, na verdade, aquilo que vai dar início ao milagre já está na nossa casa, já está na nossa família. Só que a tendência do ser humano, quando um problema surge, é começar a olhar em volta e ficar reparando e colocar sua atenção naquilo que não tem, naquilo que falta. Não é assim? A pessoa está com problema no casamento. Você diz, mas por que você está com problema no casamento? É porque está faltando isso. Não é assim? É porque está faltando aquilo. Não, é porque se a minha esposa fosse mais assim... Não, se o meu marido fizesse aquilo, não, o que está faltando lá em casa é isso aqui. Não, pastor, o problema é que o meu filho não me respeita. Não, pastor, o problema... E não é dessa forma? A gente logo vê o que está faltando, mas por que você não vence na vida, não prospera? Por que você não progride? Então, né, pastor? É que está faltando isso, está faltando oportunidade, ninguém me dá oportunidade. Não, pastor, é que eu não tive estudo, né, pastor? Não, é que está... Então a pessoa logo começa a enumerar tudo aquilo que falta, não é assim? Por que o teu negócio não dá certo? Não, é que a localização do meu negócio é em tal lugar. Se fosse lá não sei aonde, eu venceria. É que me falta essa ferramenta tal. É que me falta aquele recurso assim. Não, se eu tivesse aquilo... Então, você percebe que a gente logo começa a focar naquilo que a gente não tem. Não é assim? Naquilo que está faltando. E a gente não foca naquilo que a gente tem. Porque vamos ser sinceros, adianta focar no que não tem? Não tem mesmo. Não tem. Então adianta querer, não, mas se eu tivesse... Pois é, não tem. Então vamos focar naquilo que tem. É muito interessante porque é muito claro no texto que ela está focada no que não tem. Tanto é, olha a resposta dela. Vamos lembrar qual é a pergunta dele? Diga o que você tem. Olha a resposta dela. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então você veja como ela está focada naquilo que essa é a tendência do ser humano. Está focado naquilo que falta, está focado naquilo que não tem. Ele está perguntando: o que é que você tem? Ela responde: não tem nada. Aí eu gosto de falar assim, né? Aí acho que ela pensa um pouquinho e diz assim: bom, para não passar por mentirosa, para não dizer que não tem nada, tem lá uma botija de azeite. E aí você perceba que o milagre começa com aquilo que ela tem em casa. Amém? Então, em primeiro lugar, nós precisamos focar naquilo que nós temos. Só que o que me chama a atenção é que ele diz assim, declara o que você tem. Ou em outras traduções, diga o que você tem. Ele não está pedindo apenas para ela constatar o que ela tem, mas ele está pedindo: diga o que você tem, fale daquilo que você tem. Porque às vezes a gente gasta muito tempo falando do que nós não temos, falando que se a gente tivesse como seria bom, está entendendo? E não falamos daquilo que a gente tem. E há pouco nós falávamos aqui que as nossas palavras têm poder. E a gente precisa não apenas focar naquilo que a gente tem, mas aprender a falar a respeito daquilo que a gente tem. Porque quando essa mulher começa a declarar o que ela tem, que é o azeite, vai multiplicar. Amém? Você já notou que quando a gente fica olhando o que a gente não tem, cada vez a gente repara em mais coisa que a gente não tem? Não é assim? Mas quando a gente foca naquilo que você tem,
então Deus pode vir e multiplicar aquilo. E o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, olhe para o seu familiar, em vez de ficar falando do que lhe falta, comece a observar o que ele tem. Quem sabe se eu te desse hoje 2 folhas de sulfite e fizesse aqui um teste contigo e falasse: olha, pega essa folha aqui de sulfite e comece a escrever nela todos os defeitos do seu familiar. Provavelmente a frente e verso rapidinho. Sim ou não? E aí depois eu desse uma outra folha para você e dissesse assim: olha, agora escreva aqui nessa folha as qualidades do teu familiar. Talvez você não conseguisse chegar na metade da folha. Principalmente se o relacionamento já está meio desgastado, assim, se a coisa já não anda bem lá, principalmente. Verdade, não é? Porque a gente tem a tendência de focar no que não tem. Mas, por pior que seja uma pessoa, com certeza alguma coisa de bom ela tem, nem que seja uma botijazinha de azeite. Amém? Foque naquilo. Comece a declarar a respeito daquilo. Comece a falar a respeito disso. Comece até mesmo a abençoar e chamar a existência, porque quando isso acontece, então Deus pode vir e começar a trabalhar multiplicando aquilo que tem e não o que não tem. Amém? O John Bevere, ele conta em um dos seus livros, eu não recordo em qual livro dele, mas uma experiência que ele passou. Ele se casou, né? Ele, na verdade, foi pastor quando era muito jovem, se casou também muito jovem, e ele teve alguns problemas no casamento dele, né? Talvez por conta de experiência de vida e até de relacionamento com Deus e tal, mas ele teve alguns problemas no casamento dele. Ele relata de uma ocasião que ele teve uma briga muito séria com a esposa dele. A coisa já não andava bem, já fazia um bom tempo, e aí um belo dia tiveram uma discussão feia, e ele estava muito insatisfeito com a esposa dele já há algum tempo, né? E ela da mesma forma com ele. E um belo dia tiveram um arranca-rabo daqueles, né? E ele então, diante daquilo, achando até que a coisa assim tinha chegado a um ponto que talvez não tivesse mais volta, ele sai para fora de casa, bate a porta e sai andando para fora de casa só para não ficar ali no mesmo ambiente que ela. E perto da casa dele, assim, tinha um bosque, então ele está andando em direção daquele. Imagine você bravo, revoltado e tal. E naquela hora que ele está ali, e ele começa a falar com Deus, na verdade resmungando para Deus como a esposa dele é ruim, é má, é terrível, né? Ele conta que Deus fala com ele, ele entende a voz de Deus claramente, dizendo: agora, nesse momento, me agradeça por causa de uma qualidade da sua esposa. E pensa que numa hora como essa é tão difícil achar uma qualidade. Se Deus pedisse para falar de um defeito, ia ser fácil. Verdade, não é? Mas Deus diz: agora, fale de uma qualidade. Meu irmão, é numa hora como essa que você não quer pensar em uma qualidade do outro. Não é assim? Que você quer dizer: ele está errado, eu que estou certo. Mas aí Deus fala aquilo, e ele precisa um esforço muito grande para dizer: poxa vida, o que essa mulher tão ruim tem de bom? E ele começa a pensar e procurar alguma coisa. E é interessante que no que diz respeito ao relacionamento dos dois, ele naquele momento não encontra nada, mas ele diz para Deus: Deus, a minha esposa é uma ótima mãe, e eu quero agradecer ao Senhor, porque a minha esposa é uma ótima mãe, como Deus havia mandado para ele. Agora pare e pense, o que Deus mandou ele fazer? Declara-me o que tens em casa. Não é isso? Com outras palavras, mas não é exatamente isso? E ele então começa a dizer: Deus, obrigado, porque
Minha esposa não é fácil, mas pelo menos tem uma qualidade, ela é uma ótima mãe, ela cuida bem dos meus filhos. Enquanto ele está ali fazendo o que Deus mandou, falar de uma qualidade e agradecer a Deus por isso, e ele está dizendo, ela cuida bem dos meus filhos, isso, aquilo e tal. Enquanto ele está falando aquilo, lhe vem uma outra qualidade. Ele diz, e Deus, acabei de lembrar mais uma, tem esse negócio aqui também, né? Ela é boa com relação a isso aqui. E quando ele está terminando de agradecer a Deus por causa daquilo, ele lembra de uma outra qualidade dela, e diz, Deus, tem esse outro negócio aqui também. E cada vez, ele vai contando que cada vez que ele se lembra de uma qualidade dela, quer dizer, do que é que ele tem em casa, está entendendo? Vai se tornando mais fácil para lembrar de uma outra, e vai se tornando mais fácil lembrar de uma outra, e aí começa a acontecer uma transformação dentro dele, que aquela raiva que ele estava tendo, vai tocando por um sentimento de gratidão a Deus, por aquilo que ele tem, amém? E aquele sentimento de raiva contra a esposa vai tomando um lugar, meu irmão. Aos poucos ele começa a olhar para ela e dizer, puxa vida, mas minha esposa tem tanta coisa de boa, amém? E vai tomando lugar então de uma admiração por ela, e daquela forma Deus foi tratando ali ele, e ele fica naquele bosque, fica falando para Deus, e vai indo, e vai falando, e cada vez que ele fala, vai surgindo mais coisas, e ele começa a perceber como ele estava sendo ingrato, como ele estava tratando ela mal, e assim por diante, e vai cada vez ficando mais fácil, um ponto que ele chega e ele volta para casa. Ela está lá ainda brava com ele, mas ele chama ela para conversar, conta da sua experiência, pede perdão para ela pela forma que as coisas estavam andando, e começa a falar para ela, olha, Deus me ajudou a enxergar que você é isso, que você é aquilo, e vai falando para ela tudo aquilo que ele admirava nela. Ele conta como aquilo foi um divisor de águas, como aquilo foi transformador para o casamento dele, amém? Meu irmão, mas olha só que interessante, o que Deus manda ele fazer lá, não é o que Deus está mandando através do Eliseu fazer aqui. Declara-me o que é que você tem em casa. Entenda que quando nós fazemos isso e começamos a agradecer a Deus por aquilo que nós temos em casa, eu lembro uma ocasião que um pai falou para mim, pastor, olha, eu passo uma luta com meu filho está com esse problema, com essa situação, e ele foi relatando assim, várias situações complicadas que vinha vivendo com o filho, e aí ele diz assim, daqui a pouco no meio de tudo aquilo, ele diz, olha pastor, mas tem uma coisa boa, meu filho nunca na vida dele me respondeu, sempre me respeitou, nunca ergueu a voz para mim e tal. Eu achei interessante, porque no meio de tantas situações difíceis, ele diz assim, poxa vida, pastor, mas tem azeite lá ainda, amém? Tem uma coisa boa. E é isso é esse exercício que eu quero lhe convidar a fazer, porque entenda, a nossa percepção vai mudar, mas não é simplesmente um exercício para mudar a nossa percepção, mas a partir do momento que nós vamos declarando essas coisas, como nós temos aprendido que as nossas palavras têm poder, então Deus pode vir e multiplicar o azeite, multiplicar as coisas boas, multiplicar aquilo que tem, amém? E o milagre vai acontecer, porque eu sempre dou esse exemplo, você já experimentou chamar o preguiçoso de preguiçoso? Aí quando você diz, seu preguiçoso, você é muito preguiçoso, levanta do sofá e fala alguma coisa, adianta alguma coisa? Ele até levanta, mas levanta assim, ó. Vai logo, seu preguiçoso. Tá bom, tô indo. Não é assim? Parece que cada vez que você chama o preguiçoso de preguiçoso, parece que ele se torna mais preguiçoso. Não é assim? Cada vez que você chama alguém lerdo, de lento, cada vez a pessoa se torna
mais lerdo, mais lento. Cada vez, eu lembro da minha filha, quando a minha filha era pequenininha, bebezinha, ela era meio brabinha assim, né? E aí, meio antipática até. E aí o pessoal chegava para brincar com ela, para falar alguma coisa, o pessoal da igreja mesmo, né? Às vezes ela fazia uma cara assim e tal, e o pessoal para brincar, para dizer, nossa, como ela é braba e tal, ela é brabinha. E aí quando ela ouvia isso, sou mesmo, sou brava, né? E aquilo foi indo, cada vez foi piorando, né? E aí eu lembro que um dia eu percebi aquilo, eu falei assim, não, se toda vez ficar falando que é brava, que não sei o quê, vai piorar, né? Então quando alguém dizer, nossa, como ela é brava, dizer, não, ela é boazinha, ela é tão querida e tal, e aí ela já é desmanchando aquela cara assim, né? Já dá um sorrisinho meio amarelo e tal, e ia mudando. Você já notou assim, ó, sempre tem uma na turma lá que é o mais doido. Ele faz alguma loucura, aí alguém diz, fulano é doido. Aí o que ele faz? Ele diz, não sou doido não. Aí cada vez ele quer fazer mais loucura, não é assim? Cada vez ele quer fazer mais loucura, porque ele se identifica, não, eu sou doido, eu sou maluco, não, eu não tenho juízo, então cada vez eu quero fazer mais loucura, eu sou vida louca mesmo. É assim, não é? Então, meu irmão, em vez de você ficar declarando o que não tem, começa a declarar o que tem. Porque quando a gente começa a declarar o que tem, Deus pode vir multiplicar. Guarda isso no teu coração. Essas duas coisas. Cuidado para que as suas dívidas não venham trazer escravidão para você ou para a sua família. Segundo, declara. Que essa frase possa entrar no teu coração. Declara o que é que você tem em casa. Para de falar do que você não tem. Comece a falar daquilo que você tem. Aí Deus pode vir e multiplicar o que tem. Amém. Deus pode vir e multiplicar o azeite. Em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Fique de pé. Nós vamos orar agora.